Paranaense. O Atlético Mineiro está muito embolado no segundo turno e chama a atenção como o Flamengo se descolou da turma de cima. Ele no segundo turno está abaixo do Bragantino e do Ceará, o Flamengo. Né? A campanha do Ceará é de se destacar. A campanha do Ceará é muitíssimo boa. O Ceará ganhou do Flamengo nos dois turnos, o Ceará vem de 2 vitórias no Maracanã. A campanha do Ceará é para ser destacada. Eu teria curiosidade para saber qual é o percentual do Paulo Autuori no Atlético Paranaense. Te falo aqui, eu tenho na mão aqui, ó, tenho a minha colinha aqui, ó. O Paulo Autuori seria o 8º aproveitamento com 56,4% em 13 jogos no Atlético. Se você pegar os últimos 6, ele bate em todo mundo de lavada. Porque ele vem aí de, sei lá, de 2 derrotas, um empate e acho que 4 vitórias consecutivas. Então é um aproveitamento muito bom. É que o Inter vem de 5 vitórias seguidas, né? O Inter com o Abel tem a melhor sequência de todo o campeonato, 5 vitórias seguidas. Ninguém teve. O Inter do Abel teve. Por isso que eu falei de Abel, aí você soma, você falou de Campeonato Brasileiro, aí eu pensei naquela vitória em cima do Boca Juniors também, lá na Argentina, mas a performance do Abel é muito importante. Mas você viu como é que estaria o campeonato, cara? Olha como é que estaria o campeonato, todo mundo embolado. Sim. É que o Abel Braga, Galvão, é até bom pra gente pensar muito sobre isso, né? Os 4 primeiros jogos do Inter no campeonato foram sem vitória, 2 derrotas e 2 empates. Aí todo mundo, acabou o Abel, acabou o Inter, virou piada, tá fora. Aí ele emendou 5 vitórias seguidas, a maior sequência de vitórias até aqui. E hoje o Inter só depende de si para ser campeão. Ele tem um confronto contra o São Paulo. Se ele ganhar esse confronto direto, o Inter passa a ser o líder, com os dois ganhando todos os jogos do campeonato. O Galvão disse que estava escorrendo maldade em mim aqui. A maldade não é minha. Um dos trend topics do Twitter ontem era até o Luan. E eu lamento falar isso, cara, porque eu sou muito fã do futebol que já jogou o Luan. Realmente, assim, o Luan foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Brasil recentemente. Mas ele Rei da América. Rei da América, exatamente. Mas ele está numa situação hoje, ó, ele é o último da fila para jogar. O Corinthians não tinha o Otero ontem. Jogaram o Matheus Vital, de titular, o Mosquito, o Casares, que é titular absoluto. O Luan hoje é, sei lá, a 4ª opção de meio campo do Corinthians, sem exagero. A 4ª opção de meio campo. Eu torço muito para que ele consiga se recuperar, mas ele precisa se ajudar também, porque hoje ele está no fim da fila no Corinthians, Pedrinho. André, ele exerce uma função que hoje ela é exercida pelo Casares, né? Então, assim, e o Casares recuperando a melhor forma. O Luan, ele tem uma característica muito particular, e eu vou fazer até uma não é comparação, né? Mas ele tem um jeito de jogar, uma posição de jogar muito parecida com a do Jean-Pierre, né? Que joga muito centralizado, com aquela posse de bola, com um jogo miúdo, um jogo curto, inteligentíssimo, que o jogo tem que girar e passar por ele. Quando ele tem que fazer uma função, de repente, de beirada, ele não vai tão bem. Se ele tiver que jogar um pouco mais à frente, ele não vai tão bem. E o jogo do Grêmio, na época, para o Luan, eu acho que favorecia muito, porque era um jogo muito agrupado, né? E o Luan tem esse jogo curto de aproximação de tabelas. Ele tem que ter muitas opções de passe. E ele joga num lugar que é um lugar congestionado, né? Quando a marcação é de linhas, ele fica ali entre linhas, um jogo apertado. E ele não estava bem. Ele não estava bem fisicamente, ele não estava se posicionando bem. E o jeito dele jogar, eu acho que... eu falo isso também um pouquinho do Jean-Pierre e às vezes eu tomo uma pancada. Eu acho o Jean-Pierre sensacional, eu acho ele cerebral. Só que quando ele não acaba com o jogo, normalmente ele vai mal. Diferente de outros jogadores, por exemplo, o Everton Ribeiro do Flamengo, quando ele não acaba com o jogo, ele é ratinho, ele participa, ele pode ir mal, mas ele está ali no jogo. O Jean-Pierre e o Luan não. São jogadores de uma característica muito peculiar, assim, muito particular. Eles têm um jogo muito individual, eles não se adaptam a um jogo de beirada, a um jogo mais à frente, e ele foi perdendo espaço. O Casares é um jogador que joga na mesma função com ele, mas é mais rápido, tem força, finaliza, entra na área. Só precisa ter mais responsabilidade com a profissão. Eu acho que o Luan ele vai ter que se adaptar num jogo mais dinâmico. Tem alguns jogadores aí, historicamente, que são geniais e acabaram que perderam um pouco a dinâmica. O Ganso é um exemplo disso. E foram perdendo espaço nesse futebol tão ligeiro, né? Acho que o Ganso é o maior de todos os exemplos. A sua análise é absolutamente perfeita. Aliás,
uma grande, enorme maioria das vezes, dessa parte tática de posicionamento, tanto que o Jean-Pierre foi a solução encontrada pelo Renato para a ausência do Luan, depois que o Luan saiu do Grêmio, né? O Jean-Pierre foi exatamente a solução encontrada. Isso é absolutamente correto. Mas quando você estava falando, estava me vindo um Ganso na cabeça, com a capacidade de jogar futebol que prometia ser uma grande estrela internacional. O Luan também parecia ter o caminho da Europa e ser uma grande estrela internacional. Eu não sou fiscal da vida de ninguém, não sei, então não posso falar nada. Alguma coisa acontece para que ele não possa ter, não tenha evoluído e tenha ficado como última opção, né, como disse o Rizek. Não tenho conhecimento de absolutamente nada, mas você mesmo disse, não estava tão bem fisicamente. Você usou uma expressão agora, como é que é? Mais seriedade? Responsabilidade com a profissão. Responsabilidade com a profissão. Eu não tenho conhecimento de nada, mas eu só tenho a lamentar, porque assim como o Ganso, o Luan prometia ser uma grande estrela do futebol internacional e andou para trás realmente. Perfeito. E para fechar esse bloco, a gente vai eleger o gol da rodada do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta. Aí para a gente colocar na tela, os jogos que restam para o Corinthians até o final do campeonato são os seguintes. Na próxima segunda-feira, antes do Bem Amigos, o Palmeiras no Allianz Parque, aí o Sport em casa, o Bragantino em casa, o Bahia fora, o Santos fora, que Santos vai ser esse, hein? O Ceará no dia 7/2, o Atlético Paranaense, o Flamengo fora, o Vasco em casa e o Internacional fora na última rodada. Este é o caminho corintiano em busca de uma vaga na Libertadores, Lino. Em tese, tem que ganhar 6 desses 10 aí para não depender de mais nada e bater Libertadores, né? Mas não é tarefa fácil ainda, mas o Corinthians hoje é confiável. Concordo contigo. E o Fluminense... Tá na briga direta ali, porque tá com o mesmo número de pontos do Santos, com vantagem do saldo de gols, de um gol, tá um ponto, né? Um ponto atrás do Fluminense, ou 2 pontos, não sei. Então tá na briga direta ali tá na briga direta pela vaga da Libertadores. Eu vi uma data de um jogo ali que não vai ter, né? Que não vai ser naquela data, né? Dia 31 não vai ser essa data. Um dia depois da Libertadores não vai ser. Não vai ser. É por isso que não vão acabar não mexendo no jogo do Santos do dia 27, porque você não teria que mexer em 2, 27, 31. Onde é que vão arrumar a data para colocar isso? Está cada vez mais apertando a boca do funil. Mas veja pelos jogos aí. Tá na briga direta pela Libertadores. Entrou diretamente na briga. Olha lá a classificação. Nesse momento ele tem 1 ponto menos que o Fluminense. Tem o mesmo número de pontos do Santos, 1 ponto menos que o Fluminense. Que está em queda livre, como já destacamos aqui, né? Que está em queda livre. Que está em queda livre. Agora, será que não merece... O Galvão soltou uma frase ali. Será que não merece uma reunião na Gávea hoje? Ó, gente, perdemos esse jogo aqui do Fluminense, olha o que o Fluminense fez. Será que não merece uma DR hoje na Gávea, no Ninho do Urubu, não? Hein, Pedrinho? Esse 5-0 de ontem? André... A gente pode nem falar isso, porque aí o torcedor se acha no direito de ir lá e bater no jogador. Não. Mas falando... mas falando de... Não, até eu quero falar desse negócio de torcedor mesmo. Não quero falar desse negócio de torcedor, porque alguns torcedores do Vasco me cobraram quando eu bati muito duro aqui no Seleção, o André. Achei um absurdo lá dentro, e o ex-técnico ali na frente dos jogadores, aquela situação...